Bom, pessoal, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, depende da hora que vocês forem assistir. Hoje a gente vai começar, então, o terceiro bimestre, né, o nosso segundo semestre aí do cursinho, na parte de Química. E hoje a gente vai começar com uma aula que, na verdade, ela é uma aula grande, então a gente vai quebrar em três, eu vou postar em três vídeos. E o tema é esse de interações químicas, tudo bem? A gente vai começar, então, esse primeiro vídeo, essa primeira parte, falando sobre os tipos de ligação e as propriedades que cada tipo de ligação vai ter. Então, a gente vai começar, na verdade, pensando sobre a água. Ah, é só. Não se preocupem se tiver barulho de moto, alguma coisa no fundo, que passa bastante moto aqui perto, mas vou focar aqui que a gente consegue. Então, a gente tem a água, né? Que é ali muito importante para a vida, né? Isso a gente tem noção. E aí eu trouxe aqui algumas perguntas meio que para instigar vocês. A primeira delas é por que vocês acham que os cientistas buscam evidências de água líquida em outros planetas? Outra delas, qual é a relevância de encontrar isso, ou seja, de encontrar essas evidências aí de água líquida em outros planetas? E por fim, por que a água é tão especial? Então, a gente sabe que ela tem uma relação ali direta com a questão da vida. Então, a gente sabe já que água líquida é uma condição para a forma de vida que nós conhecemos. Então, essa busca por água líquida, ela em outros planetas, ela busca, na verdade, evidências, né, de vida em outros planetas. Isso de vida como da forma como a gente conhece, né? E aí, a água, ela é o principal fator, assim, que pode indicar a presença de vida em outros planetas. Então, vamos lá. Pensando na água, aqui eu trouxe para vocês o diagrama de fases da água. Basicamente, o diagrama de fases ele vai ter ali um eixo sobre pressão, o outro sobre temperatura, e em determinadas pressões e determinadas temperaturas, a gente vai ter a água ou na fase sólida, ou na fase líquida, ou na fase gasosa, como a gente já viu, né, os estados da matéria, lá na aula de matérias no, no bimestre passado, se eu não me engano. Então, bom, a gente sabe que para a nossa para para a vida, da forma como a gente conhece, e principalmente no planeta Terra, a gente sabe que boa parte da água, não toda, né? Tem muita água que está congelada ali, mas tem uma parte da água que está na forma líquida, que está ali, né, nessa parte roxinha desse diagrama. Tá. Aqui, de novo, trouxe outras questões para instigar, né? Então, o que a gente tem aqui? Na pressão e na temperatura que a gente tem na Terra, uma parte da água está no estado líquido, né? Que foi o que eu comentei. Não é toda, vocês bem devem saber que a maior parte está congelada, mas ainda assim existe uma parte da água líquida que além da água ser uma evidência de vida, tem que ser na forma líquida, né? Porque água congelada ou água no estado gasoso não são evidências típicas de vida em outros planetas, ou, enfim, mesmo na Terra, se não tivesse água líquida. E além disso, eu destaquei ali para vocês na tabela, se vocês olharem, tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição ali de 4, né, substâncias, mas eu queria principalmente ali focar no etanol e na água, que são essas que tem ali em cima desenhadas, né, a molécula delas. Se vocês separarem, a molécula de água, ela é uma molécula que é até menor do que a molécula de etanol. Só que tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição dela são mais altos do que o do etanol, principalmente o de fusão, né? O ponto de fusão do etanol é menos 114,13, que também é difícil que de eu enxergar.
Então, se vocês separarem, mesmo a água sendo uma molécula pequena, ela tem um ponto de ebulição mais alto. A gente só vai chegar no porquê disso lá na terceira parte dessa aula, então no terceiro vídeo. Mas fiquem aqui que a gente vai construindo esse entendimento. Então, é isso, né? Outras moléculas, elas passam para o estado gasoso em temperaturas menores, como vocês podem ver aí. Então, a gente vai começar relembrando, na verdade, falando que existem diferentes tipos de ligação química e relembrando ali, vocês viram ali a tabela periódica no cantinho, relembrando o tema da nossa última aula, que foi sobre tabela periódica. A gente viu que tinha várias formas de classificar, né? A gente pode classificar por bloco, então bloco S, bloco P, bloco D e bloco F. A gente pode classificar pensando nas colunas e nas linhas. E também existe a classificação entre metais e ametais, que é essa que eu copiei aí. Sendo os metais os que estão ali em verdinho e os ametais os que estão em amarelo. Reparem que o hidrogênio ali, né, que é o primeiro, aquele quadradinho ali bem em cima ali na esquerda e no alto, ele está em amarelo também, porque o hidrogênio também não é metálico, né? Então a gente também considera ele como um ametal. E tem os gases nobres ali em vermelho que a gente acaba não considerando muito quando a gente fala sobre a questão de interações, de ligações, porque eles têm uma estabilidade grande, então eles praticamente não fazem ligações. A gente não considera as ligações de gases nobres. E aí, existem 3 tipos de ligação, que são as ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas. E esses 3 tipos vêm basicamente das 3 combinações possíveis entre ligação de metal com ametal. Então, se a gente tem um metal mais um ametal, então um dali dos verdinhos com um dos amarelos, a gente vai ter uma ligação iônica. Se a gente tem um ametal ou não metal com outro não metal ou ametal, então, dos amarelinhos entre si ali, a gente vai ter ligação covalente. E se a gente tiver metal com metal, então verdes com verdes, a gente vai ter ligação metálica. E aí, vocês devem lembrar talvez da aula de ácidos e bases, sobre a ideia dos cátions e dos ânions. Quando a gente tem uma ligação iônica, o que acontece é um elétron do metal, ele sai, um ou mais, né, enfim, depende ali de quantos ele tem na última camada, mas um ou mais elétrons do metal, da última camada do metal, sai e é doado para o ametal. Ou seja, o metal perdeu o elétron, então ele virou o quê? Um cátion, que a gente tinha comentado, lembram? E o ametal, que recebeu esse elétron, virou um ânion. Então ele tem ali uma carga negativa, o cátion carga positiva. E aí, isso é assim que se formam compostos iônicos, a gente chama eles de compostos iônicos, ou substâncias iônicas também é possível chamar. As ligações covalentes, elas envolvem ametal com ametal, e nesse caso a gente vai ter um compartilhamento de elétrons. Depois a gente consegue ver melhor, eu vou mostrar umas imagens que tem um modelinho, e aí a gente consegue ter uma ideia melhor de como isso funciona. Mas, basicamente, a gente vai ter ali um compartilhamento de um par de elétrons na ligação. Então, é como se o par de elétrons estivesse tanto num átomo quanto no outro. Eles estão literalmente ali colados, né? E a gente diz que são formadas moléculas, então, né? E aí a gente pode chamar ou de compostos moleculares, compostos covalentes também, porque são ligações covalentes, ou moléculas, que é o termo que a gente costuma usar mais, né? A gente já viu um pouco sobre moléculas antes também. E por fim, a ligação metálica, que é de metais com metais, eles vão ter elétrons livres. E aí, isso traz uma série de propriedades para eles que a gente vai ver já já. Mas, basicamente, a questão aqui é que a gente vai ter, quando a gente tem ligação metálica, ou só metais, ou ligas metálicas, que são misturas ali de metais diferentes, mas que tem uma aparência homogênea. Depois também a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Agora, eu vou parar a apresentação, porque eu vou fazer um experimento para vocês, e aí é importante que vocês vejam aqui.
a minha tela inteira, tá bom? Deixa eu parar aqui, pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um experimento que é meio clássico, assim, talvez vocês já tenham visto, ou talvez não, mas eu acho que mesmo que vocês já conheçam, já tenham ouvido falar, quando a gente vê mesmo, ainda que por vídeo, é diferente de quando a gente só entende, assim, mas não viu de fato como funciona. Esse experimento é sobre condutividade elétrica. E aí, o que a gente tem nesse experimento? Eu tenho... Ai, quase que eu quebro. Eu tenho aqui uma lâmpada ligada a fios de notebook que eu emendei quando eu fiz esse experimento há alguns anos. Deixa eu ver se eu não quebrei o bulbo dela nessa... Não, tá inteira. É uma lâmpada. Vou conectar. Deixa eu só separar aqui os terminais. Vou conectar ela aqui à minha tomada. Vejam que ela não acende, tudo normal, né? Vou mostrar aqui, são os terminais da lâmpada. Depois em física, quando esse semestre está começando a parte de física, aí vocês vão ver melhor isso. Mas, quando eu ligo esses dois, eu faço um circuito, e aí eu vou ter que essa lâmpada vai acender. Deixa eu mostrar aqui. Ficou bem forte, né? Então, só para demonstrar um pouquinho para vocês como funciona a ideia. Mas vejam que com os terminais separados, elas não se ligam. O experimento consiste basicamente na gente diferenciar substâncias que são covalentes, iônicas e metálicas. Para isso, eu tenho aqui uma espátula que eu vou usar para pegar as substâncias que a gente vai trabalhar. Também bagunçadinha aqui, não me liguem. 3 potinhos aqui com água. Tem só água mesmo, eu coloquei ali da torneira e tal. E, deixa eu ver, aqui. A gente vai ter então, esses 3 potinhos com água. E além disso, eu tenho aqui, isso é uma pulseira antiga, quebrada, que não uso e tal. Então, metal. Além disso, a gente tem sal, que é um composto iônico, mas a gente vai entender já já o porquê. E a gente tem açúcar, que é uma molécula, né? Um composto molecular, composto covalente. Vou deixar aqui. Vamos ver primeiro qual seria, ou se essas substâncias conduzem eletricidade, então conduzem corrente elétrica. Deixa eu deixar a lâmpada aqui, vai dar para ver bem claramente quando ela acender, se ela acender. Quais são dessas substâncias que conduzem ou não corrente elétrica? Primeiro, vamos ao metal. Eu nem vou encostar porque já estou avisando que conduz. Mas, ó, opa. Vejam aqui que eu encostei e a lâmpada acendeu, certo? Eu encostei em pontos separados, então os terminais não estão conectados entre si. O que faz essa conexão, que fecha esse circuito, são os elétrons que eu tenho na pulseira. Então, nesse metal, né? Aqui a gente tem agora o açúcar. É o açúcar de cozinha mesmo, que é a sacarose. E aí, deixa eu ver como que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui na espátula. Apesar que a espátula em si, ela é de metal, né? Então, se eu esbarrar aqui no metal... Vou colocar aqui. Calma. Deixa eu descer aqui um pouco mais para vocês verem. Já derrubei todo o açúcar aqui. Não liguem, experimentem disso mesmo. Vou colocar um pouco mais. Pronto. Então, tem aqui açúcar. E aí eu vou novamente encostar os terminais, só que dessa vez encostar só no açúcar. E ele tá sólido, né? Vou encostar aqui. Ó. Não sei se dá pra ver. Vejam que nada acontece feijoada. Usando memes para dar aula, né? Mas vejam que não acontece nada. Então... antes disso, devia ter feito isso antes, só para mostrar sobre a água pura. Na água pura, quando a gente coloca os 2 terminais, ó, não acontece nada, tá vendo? Vai acontecer a mesma coisa nas 3, ou seja, nada. Então, as 3 têm água pura mesmo,
então não tem nada ali, né? Por que eu fiz isso antes? Porque agora eu vou colocar esse açúcar aqui. Nossa. Eu vou colocar esse açúcar aqui dentro da água e vou misturar. Deixa eu colocar aqui o azul uma parte aqui. Colocar esse açúcar dentro da água e misturar. Misturar. Deixa eu só secar aqui a espátula. Certo. Então, aqui agora, a partir daqui, eu tenho água com açúcar, né? Deixa eu colocar esse aqui para a gente lembrar que esse é o que tem o açúcar. E, por fim, o sal. Sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, né? NaCl. A gente já vai ver mais um pouquinho sobre ele também. Pronto. Aqui, então, a gente tem sal no estado sólido. Vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz com os outros, lá, de encostar os terminais só no sólido, sem encostar no metal, e aí a gente vai ver o que vai acontecer. Tá meio molhado, mas vejam que não acontece nada. A lâmpada não esboça nada. Então, não tem condução de eletricidade no sal, ou seja, um composto iônico, no estado sólido. É importante ressaltar isso. Vou colocar ele agora aqui na água e misturar. Não está muito misturado, não. Vou deixar um pouco mais. Pronto. Então, essa foi a primeira parte. Nessa primeira parte, a gente viu aqui, no estado sólido, metais conduzem eletricidade, compostos covalentes, que era o caso do açúcar, não conduzem eletricidade, e compostos iônicos no estado sólido, que é o caso do sal de cozinha, não conduz eletricidade. Agora, então, vamos ver aqui, no estado líquido, né? Na verdade, aqui a gente tem o metal, a gente não vai passar o metal para o líquido, né? Eu vou só meio que fazer uma demonstraçãozinha para vocês verem como o metal realmente conduz até dentro da água. A gente está embaixo da água, estão vendo? E a lâmpada acendeu. Então, mas o metal no estado líquido também conduz, é que precisaria de uma temperatura muito alta para a gente liquefazer aqui a pulseira. Então, esse experimento eu vou ficar devendo para vocês. Agora, aqui era o potinho com açúcar, lembra? Coloquei o açúcar aqui dissolvido. Dissolveu. Coloco os dois terminais na água, não acontece nada, certo? Ou seja, composto covalente, quando dissolvido em água, também não vai conduzir eletricidade. E, por fim, a água com sal. Lembra que eu coloquei o sal aqui? Olha, essa eu deixei por último, porque é meio que a magia do negócio é essa. Vejam que eu coloquei um pouco de sal aqui na água, coloquei os terminais, não estão se tocando, e a lâmpada acendeu. O que isso quer dizer? Olha aqui. Em qualquer lugar, tá vendo? Em qualquer região. O brilho muda, né? Dependendo da concentração ali de sal. Então, se eu tivesse pouquinho sal, não estaria tão forte esse brilho. Com mais sal, já estaria mais. Nada se compara ao metal, né? O maior brilho é o brilho proporcionado pelo metal. Vamos pôr aqui o fiozinho na pulseira. Deixa eu tirar isso aqui para não causar nenhum acidente doméstico. Pronto. Então, pessoal, basicamente, o experimento era esse. O que a gente pode concluir desse experimento? Vamos lá. Composto metálico, né? Então, metais. Os metais, eles conduzem a eletricidade. Debaixo d'água, fora d'água. Tem um negócio metálico ali, vai conduzir eletricidade. É um fato. Compostos moleculares, eu trouxe o exemplo do açúcar, né? Que é a sacarose, o açúcar de cozinha.
Existe uma exceçãozinha para a condução de eletricidade em composto molecular em solução. Ela acontece quando tem o ácidos, mas a gente vai ver já já mais para frente o porquê. Mas talvez, se vocês lembram da aula de ácido e base, talvez vocês já estejam suspeitando o porquê. Deixa eu compartilhar aqui com vocês de novo. Não, pera. A apresentação aqui para vocês. Só um minutinho. Voltar aqui. Ai. Nossa, gente, estou aqui idosa, confusa com a tecnologia. Pronto. Vou voltar aqui a compartilhar com vocês, né? Depois da nossa pausa aí para o experimento. E aí, agora, então a gente vai ter, depois do experimento, aqui só um esqueminha, né, para vocês verem. Tem aqui, então, demonstrando exatamente com os mesmos, o metal não tem, né, mas com a sacarose, que é o açúcar de cozinha, que é exatamente a substância que eu usei, e também com o NaCl, que é o sal de cozinha, que também é a substância que eu usei. Então, e aí mostra, né, a lâmpada não acendendo e a lâmpada acendendo. Esse é só um esqueminha, mas eu acho que ver o experimento sendo feito na hora é muito mais interessante do que só o esqueminha, né? Vamos para a próxima. Tá, então agora eu vou comentar detalhes de cada uma das 3 ligações mais aprofundados um pouco. Primeiro, a ligação iônica, que é o exemplo do sal de cozinha, né? Tem aqui. O que acontece quando a gente está formando uma ligação iônica? A gente vai ter antes os átomos neutros, então o átomo de sódio ali com seus 11 elétrons, o átomo de cloro ali com os seus 35, 16, eita, calma, acho que são 35, já até me perdi aqui, mas enfim, o átomo de cloro ali. O importante é, o sódio tem 1 elétron na camada de valência e o cloro vai ter 7 elétrons na camada de valência. Deixa eu ver o do cloro. Vai que eu falei alguma coisa errada aqui pra você. Deixa eu ver aqui. O cloro é o 17, né? Tô louca. 35 é a massa dele, 35,5. Então, o cloro ali com seus 17 elétrons, o sódio ali com seus 11 elétrons. O cloro tem 7 na camada de valência e o sódio tem 1 na camada de valência. Para ficar estável, o sódio vai tender a doar esse 1 elétron ali para ficar com 8 na camada de valência, né? Ele vai ter 2 ali no subnível, no 1s2, e 8 ali no 2 no 2s2 e 6 no 2p6. Então, ele ficaria com 8 no total na camada de valência, que quando ele doa esse elétron da camada 3, passa a ser a camada 2. Aí, depois disso, tem o cloro. O cloro vai ter ali os seus 7 elétrons na camada de valência. Para ele ficar estável, então para ele ficar com aqueles 8 elétrons que dão mais estabilidade, ele vai receber esse elétron do sódio. Então, o que acontece é literalmente o metal doa o elétron para o não metal, ou a metal. E aí formam-se íons, que é a ligação iônica. Então, eles estão ali conectados por uma força eletrostática, né? A gente tem elétron migrando de um lado para outro. E aqui do lado, eu coloquei a dissociação, uma figurinha da dissociação desse composto em água. Por que ele vai conduzir eletricidade? Que agora vem a... Por que a lâmpada acendeu quando eu coloquei os terminais na água com sal? Porque em solução, os íons vão se dissociar e aí eu conduzo corrente elétrica. Então, eu formo cátions e ânions em solução. Aqui dá para ver, ó, a molécula de água. E aqui a molécula de água, ela tem uma parte mais negativa e uma parte mais positiva. A gente vai chegar nisso ainda hoje também. A molécula de água, a parte negativa dela vai ficar em volta do cátion, né? Do íon positivo, que é o sódio. E a parte positiva da molécula de água, que são as partes ali do hidrogênio, vão ficar mais próximas, ou seja, em volta ali do cloro, do Cl-, né? Do cloreto, na verdade. E depois disso, ou seja, a gente tem essa dissociação, que é essa separação dos cátions e ânions que tinha no meu composto iônico. Quando eles se separam, aí eu tenho cátions e ânions livres na solução, por isso que existe a condução de corrente elétrica.
porque essa condução de corrente depende de cargas elétricas. Cátions e ânions são substâncias que têm cargas. São substâncias não, né, mas são entidades ali que têm cargas elétricas. Na ligação covalente, que é o caso da sacarose, por exemplo, açúcar, dei aqui um exemplo, né, de uma molécula que tem ligações covalentes, que é a água. A gente tem esse compartilhamento de elétrons. Então, se vocês olharem aqui na molécula de água, a gente tem 2 elétrons, sendo que um era do hidrogênio e o outro do oxigênio, e aqui na outra ligação também, um do hidrogênio, esse azulzinho, outro do oxigênio. E esses 2 elétrons de K, eles estão tanto no oxigênio quanto no hidrogênio. E esses 2 de K também estão tanto no oxigênio quanto no outro hidrogênio. Por isso que forma a molécula de água. Aqui tem um exemplo de dissolução. Não liguei muito para esses ΔH aqui, mas basicamente ele está falando da energia dessa separação ali das moléculas. Só que aqui o que acontece? Ele representou a molécula inteira como se fosse uma bolinha. Então, por exemplo, como se todo esse H2O, que é o solvente, na verdade, né? Essas mais verdinhas, azulzinhas aqui, cada uma dessas bolinhas fosse um H2O. Então, quando eu tenho o solvente, as moléculas estão espalhadas, mas eu não tenho uma separação entre a ligação HO, que é o caso da ligação iônica, acontece isso, eu tenho uma separação entre os cátions e os ânions, entre o sódio e o cloro. Nesse caso, a gente não tem uma separação entre as moléculas, a gente tem que, cada molécula vai separar uma da outra, mas todas continuam sendo H2O. E aqui a gente tem essa situação de dissolução, que é diferente da dissociação. A dissociação é separação. Dissolução, eu estou só dissolvendo aquele composto covalente ou molécula. E, por fim, a ligação... Então, o único tipo de molécula que conduz a eletricidade em solução são os ácidos, que aí é a exceção que eu comentei com vocês. Porque em meio aquoso acontece a ionização deles. Lembram do HCl, por exemplo, que em água formava H+, e Cl-? Isso são cargas. Então, eu ionizei uma substância molecular. Eu ionizei uma molécula quando eu coloquei em solução. O HCl sólido, ele não conduz eletricidade. Mas em solução, ele se ioniza e aí ele vai conduzir eletricidade. Beleza? Tá ficando mais longa do que eu planejei essa aula, mas vamos lá. E aí, por fim, a ligação metálica, que eu trouxe até uma curiosidade bem atual, né, no clima das Olimpíadas. O que a gente tem como modelo da ligação metálica? A ligação metálica, eu tenho os cátions, que vão ser os núcleos atômicos dos metais, basicamente, então, que tem os prótons e nêutrons ali, fixos. Nessa primeira imagem, seriam essas bolinhas vermelhas, né? Na outra seriam essas bolinhas laranjas com um sinalzinho de mais. E os elétrons, que na primeira são os azuisinhos, na segunda são as bolinhas amarelas com sinal de menos, eles estão livres. Ou seja, os metais, eles têm o cátion fixo, mas os elétrons do metal estão ali, livres, leves e soltos, como a gente viu na pulseira, né? Até debaixo da água, quando a gente colocava um terminal em cada canto da pulseira, por exemplo, ela ainda assim conduzia eletricidade. Por quê? Porque essa carga dos elétrons, ela é livre no metal. E aqui eu trouxe a Ana Marcela Cunha, acho que é esse o nome dela, eu trouxe a Ana Marcela Cunha, que foi medalhista de maratona aquática, né, nesses Jogos Olímpicos de Tóquio, que embora Tóquio 2020 estão acontecendo agora, porque você já deve ter visto, é um clássico, a pessoa que ganha a medalha de ouro morder a medalha de ouro, né? Atualmente, na pandemia, isso não é muito higiênico, né? Mas, enfim. É um clássico, assim, a pessoa pega a medalha de ouro e ela morde. Isso é mais uma curiosidade, não se apeguem tanto a isso. Mas por que eu trouxe isso? Porque eu comentei que a ligação metálica a gente tem formação ou de metais ou de ligas metálicas, né? E talvez vocês conheçam alguém, ou já tenham visto, sei lá, que fazem alianças, fazem colares, pingentes de ouro, e é um ouro que não é mole, ele não é quebradiço, que é o chamado ouro 18 quilates. Vou explicar por que então que eles mordem. Os metais, a gente vai ver isso nas propriedades,
e o ouro é um metal, eles têm uma propriedade de ser quebradiços. Então, o que acontece? De praxe, né, as pessoas morderem a medalha de ouro, porque o ouro que só tem ouro, o ouro 24 quilates, que é o mais alto grau de ouro, ele é moldável. Então, dependendo, se você faz uma pressão grande nele, ele se deforma. E aí, é um praxe entre os vencedores de medalhas de ouro e tal, morder, e aí, se for ouro de fato, se a medalha for de ouro maciço, ela vai ter uma deformação com a sua mordida. Então, é tipo olha, é ouro mesmo, sabe? Então, é meio que essa tradição aí de morder a medalha de ouro. O ouro de anéis, alianças, tudo mais, é o ouro 18 quilates. E aí, o que acontece? É um ouro que eles 75% de ouro e os outros 25% é dividido entre prata e cobre, que tornam ele um pouco mais rígido. Que também são metais, na verdade, né? A prata e o cobre, mas são metais um pouco mais rígidos do que o ouro. O ouro é um metal mais mole, mas nesse sentido. Por isso que eu quis trazer essa curiosidade aí. Vamos seguindo aqui. Tá, então vamos fazer um grande resumo aí, mas trazer as propriedades. Então, ligação iônica, eu tenho metal com ametal, lembrem. Esse tipo de composto, né, composto iônico, vai ter ponto de fusão alto e ponto de ebulição também alto. Eles são sólidos a temperatura ambiente e a pressão ambiente também. A temperatura ambiente é 25 graus Celsius, a pressão ambiente é 1 atmosfera. E eles conduzem corrente elétrica, tanto quando eles estão fundidos, ou seja, derretidos. Então, como eu falei, como eles têm o ponto de ebulição, de difusão também muito altos, assim como os metais, a gente não conseguiria deixar isso líquido só de esquentar. Mas, se isso fosse possível, no estado líquido, os cátions e ânions do composto iônico também estão mais soltos, então ele conduz corrente elétrica. A outra ocasião em que ele conduz corrente elétrica é quando ele está em solução, que foi o que a gente conseguiu fazer aqui. Já a ligação covalente é a metal com a metal, e nas condições ambientes, eles têm diversas possibilidades. Eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Vai depender, se ele vai ser sólido, líquido ou gasoso, da intensidade das interações intermoleculares deles. As interações intermoleculares são o tópico da segunda ou da terceira? Da terceira aula dessa sequência. Então, na terceira aula, a gente tem aí a parte das interações intermoleculares. Mas, em geral, eles têm pontos de fusão e de ebulição menores do que dos compostos iônicos. E, por fim, eles não conduzem corrente elétrica, nem quando estão sólidos, nem quando estão em solução, exceto os ácidos, porque os ácidos se ionizam e aí eles liberam ânions, formam ânions e o cátion H+. Beleza? E, por fim, a ligação metálica, então a gente vai ter metal mais metal. Os pontos de fusão de ebulição dos metais também são bem altos. Tem algumas raríssimas exceções. O mercúrio é um exemplo, né? O mercúrio ele é líquido à temperatura ambiente, ele é o único metal que não é sólido à temperatura ambiente. Mas é uma exceção mesmo. Em geral, os metais têm pontos de fusão e de ebulição bem altos. Eles são bons condutores, tanto de corrente elétrica quanto de calor. Isso vocês já devem ter percebido, né? Quando a gente encosta numa peça de metal, geralmente a gente sente como se fosse geladinho, porque o metal meio que roubou o nosso calor. Isso vocês provavelmente vão ver melhor, talvez em física e tal. Mas o metal, ele roubou o nosso calor. E depois de um tempo também, depois que a gente esquenta o metal, quando a gente sai, né, tira a mão ou apaga o fogo da panela, não demora tanto para ele esfriar. Então, ele tem uma condução de calor muito rápida, tanto para ganhar calor quanto para dar calor para o ambiente. Além disso, tanto na fase sólida quanto na fase líquida, essas propriedades, né? E além disso, eles têm um brilho metálico, né? Então, aqui, por exemplo, a espátula que eu usei para vocês, ela tem um brilho, né? As medalhas lá do pessoal das Olimpíadas também. A pulseira, ela estava enferrujada, então ela não tem mais tanto brilho, mas mesmo assim dá para ver que ela tinha, ó. Que ela tinha um brilhinho metálico aqui. Além disso, eles têm densidade alta em geral, eles são maleáveis, isso quer dizer que é fácil de transformar eles em lâminas. Aqui, por exemplo, é uma lâmina, né? E eles também são dúcteis, então eles são fáceis de serem transformados em fios, por exemplo, fios de cobre, né? Esses fios que dentro de computador, todos os
esses fios que transmitem corrente elétrica, carregador de celular, sempre tem um fio metálico ali no meio. Certo, aí agora então a gente encerra a primeira parte, vou parar aqui de gravar. Já já a gente começa a segunda, que vai falar de geometria molecular e polaridade. Deixa eu encerrar aqui. Então, até a próxima aula. Interromper. Tchau, gente.